Seja bem-vindo à nossa aula. Hoje falaremos de arte moçambicana. Veremos algumas manifestações artísticas que integram o universo cultural moçambicano, assim como as suas características e alguns dos seus artistas. Só para lembrar, nas aulas anteriores falamos da arte, não é? Em diferentes formas. Vimos uma visão geral daquilo que era a arte. Vimos a definição, vimos a natureza, vimos a importância, né? A importância da arte na vida do homem. Vimos alguns períodos, não é? Em que essa arte foi passando, como foram as transformações da arte em diferentes períodos, desde a pré-história até nos dias de hoje. Assim como vimos alguns movimentos artísticos que acompanharam esses períodos, não é? Quando nós falamos da arte, nós dizemos que não existia uma definição que satisfazesse aquilo que é a arte, ou seja, toda definição que nós vamos encontrar não é uma definição completa. Contudo, deixamos ficar que a arte era a expressão do homem através de diferentes manifestações que representam ou interpretam um determinado fenômeno, não é? Quer que seja real ou imaginária, com a finalidade, ou seja, com o principal objetivo de causar uma sensibilidade estética ou emocional na vida dos homens. No nosso país, temos vários vestígios artísticos que foram encontrados que simbolizam a existência dos primeiros homens, ou seja, algumas manifestações artísticas que eram praticadas naquela época. Estamos a falar da arte rupestre no período pré-histórico, não é? Até hoje ainda são encontradas em algumas cavernas do nosso país. Estamos a falar a caverna do monte Chinhamapere, não é? Que localiza na província de Tete, e mais alguns e outros montes que estão dispersos em quase todo o país. Estamos a falar de Zambésia, Nampula, Cabo Delgado, Manica, não é? Temos algumas montanhas nas suas cavernas estão lá apresentadas algumas dessas manifestações. E o principal material que era usado nessas representações eram pigmentos que eram produzidos a partir de frutas ou folhas, não é? Produziam os seus pigmentos a partir de materiais naturais, e as cores mais predominantes eram vermelho e preto. E continuando falando da arte moçambicana, em todo o território nacional, qualquer um que for andar pelas paisagens, pelos museus, pelas costas, não é? Principalmente nas zonas costeiras, estão lá patente algumas obras à venda. Estamos a falar da arte Maconde. A arte Maconde é uma arte que surgiu na província de Cabo Delgado e ao longo do tempo foi se estendendo, não é? Para o resto do país. Hoje em dia é possível encontrar
estas esculturas em quase todas as províncias do nosso país, não é? Esta arte, ou seja, a arte Maconde, é uma arte muito expressiva, não é? E tem como a, o seu principal objetivo representação de máscaras e figuras humanas, assim como animais. Ela é feita em madeira, especialmente na madeira de pau preto, não é? Era a madeira mais usada naqueles tempos, mas com o passar dos anos, com medo de extinção da espécie, foram se adaptando e hoje em dia são produzidas em diferentes tipos de madeiras, não é? Mas a madeira principal, ou seja, que era a mais usada, é o pau preto. E a arte Maconde divide-se em dois estilos. Temos o estilo Sheitani e temos o estilo Ujama. O estilo Sheitani é aquela em que são representadas figuras fantásticas, não é? Que são assim denominadas fantásticas ou do mundo imaginários. São figuras que simbolizam rituais, simbolizam tradições, não é? Praticadas pelos aqueles povos. E também temos o estilo Ujama, que é o estilo onde são representadas as figuras humanas, obedecendo todo o rigor técnico e usando as formas naturais conhecidas. Continuando, vamos falar da pintura moçambicana. A pintura moçambicana é mais nova em relação à escultura, não é? Porque a pintura, os primeiros traços da pintura, ou seja, a pintura tal como obra de arte, começa a enraizar-se começa a enraizar-se em Moçambique com a imigração dos pintores descendentes de colonos, não é? Foi depois da entrada dos colonos no nosso país que começou-se, não é, a praticar a pintura tal como ela é, porque antes nós praticávamos aquela pintura tradicional, não é, que é conhecida e ainda hoje é praticada em alguns lugares do nosso país. Estamos a falar daquela daquela pasta que as mulheres colocam na cara, denominada muciro, não é? Estamos a falar da pintura de muciro e outros tipos de pinturas que eram feitas no corpo. Mas depois da entrada dos colonos, a pintura teve o seu início e com a fundação do núcleo de arte entraram lá artistas como Malangatana, Jacob e outros, não é, que impulsionaram, não é, aquilo que é a arte moçambicana. Depois da pintura, vamos ver a arquitetura. A arquitetura moçambicana, não é? A arquitetura moçambicana é uma arte, não é, que usa os edifícios para transmitir sensações estéticas para além dos edifícios terem um caráter utilitário, não é? A arquitetura é denominada arte porque transforma esses edifícios, não é, que têm função utilitária em funções estéticas, não é? Hoje em dia é comum ver edifícios com designs fora daquilo que era o nosso fora daquilo que era comum ver, não é? Edifícios quadrangulares com cobertura. Hoje em dia nós vimos edifícios com formato de barcos, com formato de animais, com formatos com vários formatos, não é? Então, a arquitetura moçambicana subdivide-se em dois tipos.
temos a arquitetura rural e temos a arquitetura urbana. A arquitetura rural é aquela onde usam estruturas simples e materiais não convencionais, como barro, palha e madeira. Enquanto que a arquitetura urbana usam materiais mistas, ou seja, fazem uma mistura de técnicas, né? Usam material tradicional, assim como material convencional. E para finalizar, vamos falar da cerâmica, não é? A cerâmica que é resultado do cozimento de argila, não é? O cozimento de argila. E a cerâmica é considerado arte e ao mesmo tempo é considerado objetos de produção industrial, ou seja, é arte quando os artefatos produzidos têm fins estéticos e são industriais quando o principal objetivo é produzir objetos utilitários. Temos aqui exemplo de algumas obras, não é? Temos aqui alguns vasos que podem tomar função estética, não é? Temos aqui. E a cerâmica classifica-se em dois tipos, em três tipos, desculpa. Temos a cota, não é? Temos a cerâmica vidrada e temos o grés. Terracota é a técnica de argila, não é? É aquela que é feita de barro. A cerâmica vidrada, normalmente, o exemplo mais prático que temos é o azulejo, não é? É o azulejo. Enquanto o grés é uma mistura